O senhor bastonário associou-se a essa significativa homenagem e saudou o padre Teixeira da Fonte, que se encontrava presente pela sua ação antifascista que lhe determinou o longo período de prisão. Como se diz, a seguir foram discutidas duas moções, uma apresentada pelo senhor bastonário e outra surgida no decurso da sessão, tendo esta sido aprovada pela Assembleia, incorporando pontos daquela que foi apresentada pelo senhor bastonário. É em relação a esta moção aprovada e identificada a moção número 3, que participei com outros advogados e que tenho uma intervenção significativa, não só no decurso da discussão, como ainda no evoluir dos acontecimentos, é que a sua execução deu lugar, mais propriamente quanto à incriminação da PIDE e ao aparelho repressor do fascismo. A moção veio a integrar os considerandos da apresentada pelo bastonário Ângelo de Almeida Ribeiro e alguns dos seus números, e que tinha sido submetida à apreciação do Conselho Geral do dia 4 de maio e lida antes em projeto na Assembleia Geral de 3 de 5 de 74. Ela constitui um exaustivo programa de desmantelamento do aparelho do Estado do regime do Estado Novo e foi aprovada por unanimidade na generalidade e na especialidade. Constituída pela abertura de 8 números que foram votados na generalidade, passou-se por fim à apreciação da especialidade, que incidiu na proposta de um conjunto de medidas integradas nos números 13 e 12º desta moção e da aprovada na Assembleia do dia 13 do corrente mês de maio. Sem prejuízo da sua transcrição integral noutro local, bem entendido, entendemos nesta memória sintetizar os seus pontos nevrálgicos, assim historicamente redigidos, mantendo-lhe a nomenclatura das respectivas alíneas. E passo a fazer isso em relação à moção número 3, para termos memória viva do que aconteceu nesta sala, nessa data. Propõe-se em especial, vejam, 1. A formação imediata de uma comissão de advogados para elaborar com o movimento das Forças Armadas e da Junta de Salvação Nacional na preparação e organização de todos os elementos necessários à execução do que se propõe no corpo deste artigo e ainda em todas as alíneas do seu número 11. Propor à Junta de Salvação Nacional e ao Governo Provisório as seguintes medidas. A. Imediata incriminação de todos os ministros do Interior, da Justiça e do Ultramar do regime do Estado Novo. É detenção e julgamento de todos os elementos ligados às organizações fascistas, PIDE e corpos especializados da Legião Portuguesa, FAC, e Serviço Policial, e rigorosa investigação das suas atividades criminosas. F. Demissão imediata, incriminação e julgamento de todos os juízes que foram dóceis serventuários da PIDE e que sancionaram a tortura e os crimes daquela organização e violaram os mais elementares direitos de defesa dos cidadãos presos e lhes aplicaram severas penas de prisão, como aconteceu aqui ao Zé Mário Costa.
G. Demissão imediata, incriminação e julgamento dos delegados do Ministério Público junto dos tribunais plenários, que mais se distinguiram como elementos da PIDE. P. Inquérito às condições como funcionou o campo de concentração do Tarrafal, onde dezenas de cidadãos perderam a vida, nomeadamente Bento Gonçalves, Mário Castelhano, António Guerra, Alfredo Caldeira e tantos outros. G. Dissolução imediata da PIDE e demais organizações fascistas que permanecem nas colónias portuguesas e prisão e julgamento de todos os seus serventuários responsáveis pelos inúmeros e atrozes crimes contra os povos africanos, libertação imediata e condicional de todos os presos políticos das colónias. A discussão, e terminei a citação dos números principais da moção número 3, que é bastante mais longa. A discussão dessa proposta foi muito viva e intensa, e uma das questões centrais discutidas, levantadas pelo Dr. Sousa Tavares, foi a de esclarecer se as incriminações eram automáticas ou antes deviam ser sujeitas a inquérito prévio, tendo prevalecido a ideia de que a instrução e averiguação se faria sempre, que as circunstâncias o determinassem, aliás, isso mesmo, se refletindo no texto, que umas vezes falava, sem mais, em incriminação, outras em inquérito, conforme a gravidade da natureza dos temas da deliberação. Esta moção aprovada em ambiente de grande exaltação e júbilo pressupunha tarefas futuras imediatas de concretização. A primeira e principal das quais é da escolha dos advogados, que foram 52 para integrarem a Comissão de Apoio ao MFA e Junta de Salvação Nacional, constantes do único documento hoje disponível, consubstanciado na lista publicada a páginas 3 do Boletim Informativo da Ordem dos Advogados de junho e julho de 1994, muito difícil de encontrar, e cujos nomes, por serem tantos, 52, não vamos aqui mencionar, mas que se mantêm na memória de todos, não só pelo alto significado dessa escolha e objetivos a prosseguir, mas também porque os seus nomes constituem uma elite de advogados de causas ou advogados cidadãos que fazem história na ordem e muito a nobilitam. Outra das questões, e essa é uma parte muito curiosa desta Assembleia Extraordinária, outra das questões que muito se discutiu foi a alteração do nome da Ordem dos Advogados, assim colocada a iniciativa pelo Sr. Bastonário Ângelo de Almeida Ribeiro. Abrir aspas. Circular de junho de 1974, do Sr. Bastonário Ângelo de Almeida Ribeiro, onde a questão, entre outras, era sumariada nesses termos. Abrir aspas. Organização dos advogados em associação livre profissional, ordem ou sindicato. Nesse documento, marcavam-se reuniões para os dias 27 de junho e 4 de julho e 11 do mesmo mês, sob a presidência do nosso bastonário Ângelo de Almeida Ribeiro e na sede da Ordem. Idênticas sessões
e com o mesmo fim, embora a nível restrito, tiveram lugar nas sedes dos concelhos distritais do Porto, Coimbra e Évora, e em delegações da Ordem em algumas comarcas e até de colegas a título individual. O nome da Ordem tinha uma longa tradição e numa curta nota de memória sobre o seu nascimento, diga-se que esta nasceu da Associação dos Advogados de Lisboa, legalizada por portaria de 23 de março de 1938 e constituída para conseguir precisamente a criação da Ordem, sendo o decreto 11.715 de 12 de junho de 1926, que viria a criá-la 2 semanas após o pronunciamento do 28 de maio, e o primeiro Estatuto Judiciário, que mais detidamente a regulamentou, foi publicado em junho de 1927, antes de Salazar se ter alapado no poder. O tema teve ressonâncias importantes nos programas eleitorais das eleições que se realizaram logo em dezembro deste ano de 1974. Para os vários órgãos da Ordem, e onde concorreram listas encabeçadas por Mário Raposo, Guilherme Palma Carlos e Eduardo Figueiredo, que era um advogado excelente, que foi meu patrono e que era de Santarém. Nenhum dos candidatos foi favorável à conversão da Ordem em sindicato de advogados. Entretanto, urgia dar execução prática às deliberações da Assembleia. E assim, no seguimento executivo das deliberações dessa Assembleia, e enquanto integrante da lista dos advogados escolhidos, fui convocado pelo Sr. Bastonário Ângelo de Almeida Ribeiro, por ofício de 5 de agosto de 1974, para uma reunião na sede da Ordem dos Advogados. No entanto, criou-se uma grande indefinição de atuações, pelo que propus a interpelação de uma clarificação de posições aos vários advogados que tinham sido indigitados pela Ordem a integrar a Comissão Jurídica da Extinção. Não vou aqui entrar agora em pormenores, mas direi o seguinte. Desmantelada a Comissão Jurídica por contradições insanáveis vindas do exterior, e há algumas assisti pessoalmente na sede da PIDE com o comandante Costa Correia, que foi quem realmente tomou as instalações da sede da PIDE, e nos primeiros dias tive reuniões intensas com ele. Entendi, por isso, desenvolver uma consistente ação em outras frentes, nomeadamente enquanto dirigente e depois mero associado da AEPA, Associação de Ex-Presos Políticos Antifascistas, de que Zé Mário Costa foi depois presidente e um infatigável trabalhador. E com a intervenção em vários órgãos de comunicação social, onde cheguei a publicar um projeto de incriminação, que no final mostrarei, baseado em responsabilidade coletiva e de que o julgamento de Nuremberg era uma bússola e horizonte de inspiração. A investigação praticamente não se fez. A lei foi sendo desmantelada aos poucos. A incriminação da agravante extraordinária foi revogada. O interesse político da incriminação foi desaparecendo e deu lugar até a uma inusitada atitude de compaixão e mesmo perdão de torcionários e agentes do fascismo. Ao mesmo tempo que as forças políticas de direita levantavam cabeça
e se organizavam em contra-revolução, preparando o 25 de novembro e a prisão dos autores do próprio 25 de abril, o que veio a acontecer, e de quem, aliás, vinha ser advogado, aliás, também com o Duarte Teves, aqui presente, na nossa associação, que se chamava Outubro 75, Gabinete de Advogados, e que foi a primeira associação de advogados criada nesse país. Contra esse estado de coisas, estou a terminar, contra esse estado de coisas e denúncia desse processo político revanchista e repressivo das liberdades conquistadas, dei 2 anos depois, sempre numa atitude crítica de vigilância, uma entrevista ao público, era então já presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados. É emblemática desta tragédia de não julgamento da polícia política e do desmembramento das estruturas do aparelho repressivo do Estado Novo, é ocorrência lamentável e surpreendente da designação para o cargo de presidente da Comissão de Extinção da PIDE-DGS do oficial-general Ribeiro Faria. Situação que denunciei no programa televisivo terça-feira à noite, realizada em 24 de agosto de 1976, e depois reiterei no semanário O Jornal, em carta-resposta de 31 de 8 de 76 e artigo desse mesmo extintor intitulado General Ribeiro Faria rejeita a acusação de Augusto Rocha, publicada nesse mesmo semanário. Cunhas, nestas memórias, que a Lei 875, que estabeleceu a competência do Tribunal Militar para o julgamento dos agentes da PIDE-DGS e definiu os crimes e fixou as penas a que estavam sujeitas, foi uma lei que previa ainda a não prescrição do procedimento criminal, bem como a da não suspensão das penas. No balanço da execução desta lei, dos 4.418 elementos da DGS, apenas foram julgados 2.323. E devido à destruição dos ficheiros dos informadores, que eram milhares, e eu vi-os na sede da Polícia Política, na António Maria Cardoso, uma sala imensa como esta, com prateleiras metálicas, estavam lá as fichas de todos os informadores. Milhares e milhares de informadores, onde estavam amigos meus, entre ele ali o Duarte Teves. Eu ainda tirei uma ficha e dei ali ao Duarte Teves, né? Porque a PIDE estava a escutar a Duarte Teves em relação a uma nossa amiga comum, que era a Paula Rocha. E eu, por acaso, vi aquilo. Vi também ainda, e agora digo a título pessoal, as fichas, as escutas de Sá Carneiro e de todos os elementos liberais da Assembleia da República. Vi-os eu, mas depois desapareceram. Cunhas... os ficheiros dos informadores, somente 344 foram a tribunal, sendo condenados a penas inferiores a 6 meses. A história da PIDE, de Irene Pimentel, páginas 519. De assinalar que a muitos dos mais altos dirigentes foi dada a possibilidade de fuga. Nos dias imediatos do 25 de abril, num processo equívoco, pungente e contraditório, de reabilitação dos criminosos e de consequências ofensivas para o povo português. Tudo, aliás, de acordo com o processo não transparente que rodeou todo o desmembramento das estruturas repressivas do antigo regime. A traição da liberdade conquistada e os vazios da memória começaram aí,
E deles aqui fica esta memória que alerta para a ideia de que os que não são capazes de recordar o passado estão condenados a repeti-lo. Apraz-me coroar o fecho desta memória aqui lembrar, mesmo a estrebuchar, alguns dos mais importantes agentes da PIDE-DGS levantaram voo no silêncio da noite para regressarem ao ninho no sombrio dia de 25 de novembro de 1974. Já anos antes, num ritual de trevas, com os espólios ferventes do general Humberto Delgado e do escultor Dias Coelho, tinham aprendido a ninificá-lo, assassinando os dois. Agora, eu peço paciência por mais 10 minutos aos presentes, porque vou relatar um facto verdadeiramente caricato, que é o problema de uma assembleia clandestina importantíssima na Ordem dos Advogados e passada no auditório da Fundação Gulbenkian. Essa assembleia não tem ata, não existe ata aqui nesta casa, e eu estive nela e só eu e outro colega talvez sejam capazes de dar testemunho desta assembleia. São 10 minutos que vale a pena ouvir e eu peço paciência para eles. É ainda na efervescência das decorrências das transformações operadas pelo 25 de Abril que agora, já no início do mandato do bastonário Mário Raposo, mas na continuação das questões levantadas por Ângelo de Almeida Ribeiro, se continuam a debater problemas com que a Ordem se ia defrontando. Foi nesse contexto, e também para se resolverem problemas graves que a situação impôs ao exercício da advocacia, nomeadamente os diplomas que iam saindo no mundo do trabalho, como os despedimentos sem justa causa, Decreto-Lei 372-A de 75, e que se refletiam na estrutura de funcionamento dos escritórios dos advogados, de pequena dimensão. Aliás, quase em todos, já que a esse tempo não existiam sociedades de advogados e a profissão era exercida em prática individual. Foi então convocada uma Assembleia Plenária Extraordinária da Ordem dos Advogados, presidida pelo bastonário Mário Raposo, nas instalações amplas do anfiteatro da Fundação Calouste Gulbenkian, superlotada de advogados, vindos de todos os pontos do país. A mesa da Assembleia integrava ainda o presidente da Caixa da Previdência, Dr. Xencora Camutim, e eu próprio, dado que na ordem de trabalhos constava por igual a situação da Caixa da Previdência, dos advogados e solicitadores. A Assembleia decorreu em ambiente de grande crispação e de grave preocupação com os problemas a enfrentar, tendo sido nomeadamente discutidas as consequências daquele decreto de 372-A 75, relatado pelo advogado Jorge Santos, sob pressão das reivindicações dos sindicatos. Também a situação da Caixa de Previdência, que se vinha a arrastar desde a Assembleia de 22 de 2 de 74 e transferida para a Assembleia de 3 de 5 de 74, onde foi de novo remetida para uma outra que nunca mais se realizou, foi objeto de um debate acalorado. E dele saiu a eleição de uma comissão para estudo da situação delicada que se vivia, e ainda hoje se vive, aliás, emergente da erosão das suas reservas atuariais e sem praticamente pagamento de cotas pelos seus associados, situação advertida por várias vezes pelo Presidente Xencora Camutim, meu grande amigo. Mas a questão central
e mais polémica e acalorada debatida foi a de uma hipotética socialização da advocacia. Tema que foi surpreendentemente introduzido na ordem do dia pela exposição do advogado Duarte Vidal, aproveitando a anterior convocatória de Ângelo Almeida Ribeiro, acima identificada, numa intervenção desastrada e sem metodologia argumentativa minimamente consistente. Na verdade, a essa data, discutia-se a possibilidade da criação de um sindicato de advogados alternativos à ordem, como super ficou já expresso. Tema que teve também forte ressonância e dispares pontos de vista dentro da classe e que, inclusive, foi objeto de uma intervenção em assembleia anterior, onde o assunto foi considerado encerrado. A temperatura da sala subiu ao rubro e lembra-me bem das intervenções acaloradas e hostis ao tema, com epicentro e catapultadas, nomeadamente, por Francisco Sousa Tavares. Estou mesmo a terminar. Intervi no debate de ambas as matérias e assumi uma análise crítica, quer em relação às propugnadas soluções radicais do diploma dos despedimentos aplicado sem mais e sem negociações a empresas individuais artesanais, como eram os escritórios de advogados, trocando contra-argumentação com Jorge Santos, que tinha sido nomeado relator do tema pela própria ordem, quer relativamente à discussão do tema sobre a socialização da advocacia. Considerei, nomeadamente, quanto a esta última questão, em termos propugnados e sem prévia discussão no seio da classe, e nenhuma existia nesse sentido, um autêntico disparate essa perspectiva do problema. Posição aclamada por pé, pela quase totalidade da Assembleia, composta por advogados da pequena e média advocacia que nem sequer queriam ouvir falar do assunto. Na verdade, a posição de Duarte Vidal, porta-voz de uma difusa... Onde é que eu estou? Duarte Vidal, porta-voz de uma difusa corrente dentro da ordem, mas não concertada com ninguém e fabulada com soluções miríficas sem qualquer correspondência com a realidade, foi um ato que inquietou todo um grupo profissional contra a generosidade dos ideais do 25 de Abril e fez regressar à província advogados desiludidos e, em boa parte, desesperados com o curso dos acontecimentos. Foi preciso muita prudência e lucidez para amainar a hostilidade do ambiente que se gerou, tendo a minha intervenção procurado uma plataforma de justa ponderação que rejeitava a substância da ideia e mesmo a oportunidade da sua discussão, o que veio a ser aceito pela Assembleia sem mais controvérsia, arquivando-se o assunto. Devo dizer que, e como disse no início, procurei intensamente nos arquivos da Ordem dos Advogados a ata desta Assembleia. Acho que é uma Assembleia importantíssima pelas questões que foram discutidas e que esta Assembleia é um contributo importante para a história da nossa Ordem dos Advogados. Num futuro muito próximo, irei trabalhar, já trabalhei e escrevi, mais memórias sobre este capítulo omisso da Ordem dos Advogados. E porquê? Porque recentemente, a propósito do 90º aniversário da Ordem dos Advogados,
foi feito um filme pequeno onde todo esse capítulo da Ordem dos Advogados é omisso. Quer o 25 de Abril, quer a própria atuação brilhantíssima de Ângelo de Almeida Ribeiro, que, como eu demonstrarei na homenagem, na memória de Francisco Salgado Zenha, foi de uma importância vital para a transformação da Ordem dos Advogados naquele período difícil do 25 de Abril. Queria, neste momento, terminar e dizer: Ângelo de Almeida Ribeiro, onde quer que estejas, vai um abraço nosso. Um abraço que segue o teu exemplo. Um exemplo em prol da justiça, da paz e dos direitos humanos. Tenho dito.